Então, devo treinar posterior de ombro, né? Uma pergunta bem frequente entre os alunos da consultoria. Que espreguiçada gostosa! Já clica no gostei, se inscreve no canal para ser espreguiçada. E Floquinhos, esse posterior aqui de ombro tá muito forte, hein? Você é um cachorro 10. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o posterior de ombro, assim como a parte anterior, a gente costuma já estimular ela através de alguns exercícios. Então, em alguns casos, não é preciso fazer. Então, vamos entender sobre isso. Quando você está fazendo um exercício de remada, você está trabalhando o teu posterior de ombro. Se essa remada for feita na altura do seu peitoral, você está trabalhando muito mais. Se for feita na direção do umbigo, menos. Isso quer dizer que no umbigo é certo? Não. Isso quer dizer que são propostas, tá? Os dois tipos de remada são eficientes, dependendo do físico de cada um. E aí tem muitas pessoas que isso por si só já é suficiente. Então o treinamento de ombro como um todo já trabalha e um treinamento de dorsal com mais remadas do que puxadas já é suficiente. A gente tem que também colocar aqui que existem a questão de genética. Tem gente que já tem um posterior de ombro desenvolvido sem grandes estímulos e tem gente que não. Por exemplo, vou dar um exemplo de mim, né? O meu antebraço sempre foi um músculo muito fraco. Leandro, só o antebraço? Parece que todo o resto é. Ninguém perguntou nada. Fica na sua. Qualquer dúvida, procura Leandro Twin mais tempo, para de falar besteira. Elogio o professor. Não, mas é verdade. Por exemplo, o meu antebraço é um músculo que sempre foi extremamente fraco. Pronto, melhorei, né? Você gostou, você é hater aí. Mas tem gente que não. Tem gente que de treinar dorsal, treinar bíceps, treinar trapézio, já é o suficiente para o antebraço ficar bom. E às vezes faz um exercício ali, outro aqui, né? Um exemplo que me vem à cabeça é o Vitor Boff, campeão da Open, que começou a treinar antebraço faz pouco tempo. Mas por quê? Porque provavelmente a genética dele é muito boa e agora que ele chegou num nível muito competitivo, esse tipo de detalhamento está sendo bem-vindo. E o posterior de ombro tem um monte de gente que não treina e tem um deltoide muito legal. Então, o certo seria você fazer uma avaliação. E eu sei que é difícil você saber se é fraco ou forte, porque o aspecto visual, ele é complicado, a gente tem que treinar, né? Eu vejo shape todo dia e faz mais de 10 anos. Então, quando eu bato o olho, eu já sei o que está faltando. Diferentemente de quando eu comecei, né, a treinar ali, eu não sabia identificar isso. Então, para quem acompanha fisiculturismo, para quem costuma ver bastante shape, às vezes tira uma foto e consegue detectar, nossa, parece que falta alguma coisa aqui atrás. E você vem dar pau para crescer essa parte mais traseira mesmo, né, de posterior de ombro. Mas, se você não consegue, qual que é a minha sugestão? Até falei disso no meu curso, que ensina como montar um treino e periodização do zero. Às vezes você pedir uma opinião de uma pessoa que está de fora, né? Então, chega lá num amiguinho que é fisiculturista, ou num colega de academia, o seu professor, alguém que treina muito mais tempo, e pergunta, o que você acha do meu posterior? Dá uma olhadinha aqui atrás para ver se está faltando alguma coisa nessa cabecinha aqui traseira. Ah, está faltando, então vamos dar pau no posterior. Sugestão do seu amiguinho que você pode implementar ou não, né? E com isso, você tem um diagnóstico mais fiel. Então, respondendo, não são todas as pessoas que precisam fazer exercício de posterior de ombro durante todo o tempo. E esse é um outro ponto que eu quero trazer. Por exemplo, lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia, me manda a sua dúvida lá, tem uma caixinha aberta. Às vezes o pessoal pergunta sobre músculos fracos. E, por exemplo, vamos voltar no caso então aqui do Vitor Boff. Até certo tempo ele não treinava o antebraço. Por quê? Porque o shape dele estava proporcional com aquela conjuntura de fatores. Só que chegou um momento que ele começou a crescer mais ainda e o antebraço começou a não acompanhar. Então ele precisou fazer exercícios isoladores. Então pode acontecer, e isso acontece bastante, às vezes eu estou trabalhando com algum aluno, enquanto ele está iniciante, intermediário, está tudo proporcional. Ele começa a crescer e um músculo vai ficando para trás. Né? Às vezes por conta de uma falta de flexibilidade, às vezes por conta de uma execução que ele faz mais específica, que ele não acertou ainda, ou por genética, que normalmente é. E aí você olha e fala, agora eu preciso fazer a inserção desse grupamento muscular de forma específica, de forma majoritária. Então a necessidade pode vir se criando. Né? Um outro ponto também que acontece bastante é o percentual de gordura está muito alto, então às vezes você não consegue ver. Ou às vezes você vê de uma forma deturpada o que é de verdade. Porque como está coberto, você fala, nossa, ali está legal essa região. Só que quando o cara vai secando, de repente ele acumulava, vou falar um exemplo aqui de mulher, acumula mais gordura no tríceps. Então ela está um pouco mais cheinha, o braço está ótimo. Quando ela começa a secar, o tríceps começa a sumir.
Aí você fala, caramba, então agora está faltando tríceps porque aquela gordura me enganou, né? Me enganou. Porque como tem algum músculo empurrando a pele, não ficou flácido. Mas aquele volume exacerbado vinha de gordura. E aí eu preciso fazer a inserção maior de exercícios ali. Isso pode acontecer, se acontecer com você, fica tranquilo que é absolutamente normal. Então são vários fatores a analisar, tá? Mas treinar posterior de ombro de forma isolada não é uma obrigação para todo mundo 100% do tempo, certo? Eu vou deixar aqui um vídeo com exercícios, né, para vocês entenderem sobre posterior de ombro um pouquinho mais. Então dá uma conferida aqui.